tive um problema de conexão. Me desculpem aí, mas a live será retomada. Não saiam daí, não me abandonem. Desculpa Não nos aí. abandone. Não, não me abandone. Desculpa. Vocês conseguiram continuar ao vivo um tempo? Porque Cons- cons- Conseguimos um tempinho, a Ana se apresentou também, fizemos passes de claves de fogo de um para o outro, e o Erickson fez um número antes nunca visto. Isso que É. você perdeu com essa conexão, mas tranquilo, já foi, né? Que é isso. entendi. Que bom, ó, foi ótimo. Eu perdi tudo isso, nem gravado. Será que ficou gravado? Acho que Eu vou não. assistir, hein? Eu vou assistir, hein, Diogo? Acho que tem que chamar a Ana, ó, que ela já tá na. A Ana, eu já chamei ela e ela está dizendo que só podem entrar 3 pessoas, mas só entraram 2. Ana, manda um convite aí, manda uma solicitação, por favor. Que estranho. É que são 4 conexões, aí a gente também até colocar tudo numa mesma órbita, as conexões demora. Ô Juan, você tem mais de uma conta? Não, só tenho essa. Não. Tá. Eu convidei a Ana de novo, vamos ver se vai dar certo. Ah, agora foi. Aí, Ah, desculpa aí, pessoal. Desculpa aí quem está assistindo. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei esperando reconectar, não reconectava nunca. Tive que desligar o celular, voltar. Mas que bom que vocês fizeram um show maravilhoso. Passaram o chapéu? ainda não. Ainda Que é, não. A gente passa no final. é do fomento, aí tá. Infelizmente, não tem nenhuma verba prevista para os convidados, que era um bate-papo que a gente ia fazer ao final do espetáculo e que a gente teve que fazer essa transposição para o online e ficou isso aqui. Então, não tinha convidado a princípio. Mas aí eu pensei, pô, é também uma oportunidade da gente fomentar outros artistas, né? Falarem como estão fazendo, seus trabalhos, passarem seus contatos aí, né? Enfim, então, estamos aqui agora. A Ana já se apresentou, né? O Juan falou. Todo mundo se apresentou. Sim. Maravilha. Então, o que eu queria saber agora, por exemplo, recomeçando pelo Erickson. Erickson, fala aí, o que teve assim dos aspectos? Porque a gente está falando aqui de circo social, né? A gente está falando de artistas, vocês 3, né, que são os convidados, que se formaram, tiveram a maior parte da formação de vocês dentro de projetos sociais. O que vocês acham? Mas eu acredito que também todos vocês, em algum momento, fizeram cursos, digamos assim, particulares, cursos pagos, já conhecem pessoas ou já frequentaram escolas de circo ou espaços de circo e tal. Qual é a maior diferença que vocês veem entre fazer parte de um projeto social e fazer parte, fazer não é a maior diferença, desculpa. Qual é a maior dificuldade para quem quer começar a fazer circo e não tem acesso a um projeto social de fazer? Né? Vocês tiveram a sorte de ter o acesso. Mas antes de vocês entrarem, a minha pergunta é, antes de vocês entrarem, como é que você via a possibilidade de fazer circo? Você pensava nisso? Foi um acaso? Entrou no projeto, depois escolheu circo? Se tinha outras modalidades? Como é que foi para você isso aí, Erickson? Como é que surgiu na sua vida o circo? É. Eu primeiro comecei no teatro, né? Como eu falei, no Teatro Vocacional da Casa de Cultura do Itaim Paulista, que é o bairro onde eu nasci e me criei. Cara, eu não sei se posso falar que foi muita sorte, mas eu tive um bom privilégio da época que comecei a fazer, que tinha um plano de política continuada, que o vocacional ele tinha segmento. Assim que eu acho como fábrica de cultura agora também, que tem todo ano e tal. Então, assim, quando eu comecei a fazer, foi por curiosidade, porque eu fazia parte do movimento punk, e aí era um espetáculo que falava sobre política. Um amigo falou, meu, você precisa assistir, mas eu nunca pensei em fazer teatro, nem... E assisti, achei muito louco aquilo. Eu falei, nossa, cara, olha, é possível você dialogar com as suas ideias dentro de um espetáculo e tal. Você lembra o nome desse espetáculo? Cura Ai, Caiu o Erickson, foi isso? É a minha internet ou é do Erickson? até... tá os dois pra mim, assim.
Erickson, tá tudo bem aí? Eu tô vendo vocês. Pra gente tá travando, né? Agora Ah, voltou. voltou, É que o voltou. pessoal que Agora entra voltou. na live. Voltou, gente? Voltou. Vamos lá. Aqui Você lembra o nome do espetáculo assim, que mudou a sua cabeça? chamava Revolução Mental. Era um espetáculo que falava sobre o AI-5. E agora o Juan. Uau! Então, era uma coisa que eu achei muito interessante na época, porque tinha várias questões que a gente queria falar no movimento punk, e a gente era uma coisa mais rebelde, eu não tinha muito uma via por onde eu poderia falar as coisas que eu pensava. A gente era muito tipo, adolescente, 14 anos, 15 anos, né? Então, o teatro, nesse começo, foi um divisor de águas para eu começar a criar minha formação enquanto ideia, né? Enquanto cidadão, tipo, o que eu queria desenvolver nessa minha caminhada, né? Então foi esse projeto que era do Teatro Vocacional, que aí foi o Teatro Vocacional 1, 2, e depois disso eu fui para a Escola Livre de Teatro, fazer o Teatro Laboratório, que aí o Teatro Vocacional ele te apresenta um leque de possibilidades onde você pode desenvolver, a gente criou grupos e tal. Só que aí eu queria procurar mais, e os professores falaram, vai na Escola Livre de Teatro, que é em Santo André, né? Então o desafio era você atravessar, tipo, a cidade, né? Sair do Itaim Paulista para ir para Santo André estudar, né? Então, assim, o lance de não ter grana, a família não tinha grana, né? Então, tipo, era uma coisa meio, tipo, catado, né? Você pegar a grana para você ir ter condução para você ir pro teatro. E isso eu acho que deu foi também um divisor de águas de falar, é isso que eu quero, né? Porque quando a gente não tem essa oportunidade no sentido de que, pô, eu posso pagar, eu acho que a gente dá e é preciso dar um peso a mais a isso, sim, porque, cara, é muito difícil, né? Você começar e continuar um trabalho dentro do teatro e do circo quando você não tem dinheiro. Não quem tenha também não tem né, esse peso, claro que tem. Mas eu acho que para quem vem da perifa mesmo e tem que atravessar a cidade, tem que fazer outros trampos que não é do meio, para conseguir uma formação que você fala, pô, é isso que eu vou fazer, é difícil. E aí entra, por exemplo, o FPJ, os Doutores da Alegria, que também foi um divisor de águas que os caras davam uma bolsa, na minha época era uma bolsa acho que de R$ 180, eu fui da terceira turma, R$ 200, eu não lembro. Mas isso era uma coisa muito louca, cara, a gente tinha dinheiro para pegar a condução, tá ligado? Então, usava muito isso, eu preciso, né, fazer isso valer a pena, não pode ser à toa, tá ligado? Então, acho que é isso, tem esse peso, né, essa coisa, eu coloco muito como uma responsabilidade muito grande, porque é um dinheiro público também, né? Não é um dinheiro que sai do bolso do fulano ali. É dinheiro nosso, né? Então, eu tenho muito essa questão, assim, de falar, porra, mano, esse circo social, esse teatro social, velho, não é dinheiro que sai do nada, tá ligado? É nosso dinheiro, a gente tem que fazer valer a pena isso, tá ligado? Mesmo que você chegue daqui 10 anos e fale, cara, eu segui esse caminho, mas percebi que não é o que eu quero. Mas você tem que fazer o bagulho valer a pena, tá ligado? Na medida do seu possível, claro, né? Então, não sei se eu respondi um pouco. Respondeu, sim, como o circo surgiu na sua vida. Você contou sua trajetória e o Fábio Pena aqui está comentando que se identificou total. E essa coisa da distância é muito louca mesmo, né? Porque eu também nunca tive grana. Na minha época eu não tinha o circo social, a única escola de circo que tinha era Circo Escola Picadeiro e o grupo acrobático Fratelli, quando eu comecei a fazer, que era lá na Granja Viana. Mas como eu sempre morei, né? Nasci e morei aqui na Zona Oeste, não era tão longe, e é aqui a Zona Oeste de São Paulo, né, para quem não é de São Paulo, é uma região muito efervescente culturalmente falando, né, tem muitos espaços de circo, a primeira, como é que chamava aquele galpãozão lá na Vila Leopoldina, Central do Circo, né, sempre essas coisas surgiram aqui na Zona Oeste, onde juntava os artistas da época. Então eu sempre tive essa facilidade de locomoção, né? Nunca tive que me locomover muito para ter acesso a muitos bens culturais. Mas eu vejo, assim, eu realmente dou muito valor para essa galera que não teve essa comodidade que eu tive e que fez, e é muita gente, né?
Central do Circo, isso aí, sabe? E fez, e vive atravessando a cidade para ir atrás do que está afim, né? E atrás dos bens da cultura, né? Da cultura. Hoje em dia temos a Fábrica de Cultura, da qual a Ana pode falar, né? Pode falar bem. Eu fui professor também muitos anos lá, educador da Fábrica de Cultura de Circo. Então já tem mais chances, né, de você não ter que cruzar a cidade para chegar, né, nesse tipo de atividade, de curso acessível, né, digamos assim. Então, Ana, conta pra gente como você encontrou o circo, ou foi o circo que te encontrou? Como é que foi essa história aí? Eu acho que foi o circo que me encontrou, porque a fábrica eu vi ela sendo construída andar por andar, né? A Curuçá ela tem 6 andares e eu morava na rua de trás, não tinha como eu não ver. E eu fui ver o que que era aquele prédio enorme, né? E eu me encantei, assim, e só tinha vaga para o circo e para o xadrez. Falei, não vou ficar sentada. E eu não queria ser palhaço, assim, eu tinha um senso comum de ser algo ruim, entendeu? E hoje palhaço é a única coisa que eu não me proponho a fazer, porque eu acho hiper difícil, mas eu tinha um senso comum em relação ao circo, assim, de ser uma coisa pejorativa, negativa, e eu mudei muito. Mas não só, desculpa te interromper, mas não só você, né? Pelo visto, todo o entorno da fábrica tinha, porque se sobrou xadrez e circo, é porque eram os menos populares. Hoje em dia é o contrário, né? A fábrica é fila de espera para entrar no circo, né? Para o circo é muito disputado agora. E foi isso. Aí eu encontrei a fábrica, né? Que estava do ladinho ali de casa. E fui fazer, eu fiz a matrícula e fui até a sala e eu me encantei. Encontrei você, a primeira aula de circo da vida foi com você. Não sei nem se você sabe Oh, disso. que honra, que honra. E eu não tinha noção, assim, do que era realmente o circo, né? Que ele é muito rico, ele tem muitos tipos de artista, né? Não só o palhaço, mas, enfim, acrobata, contorção, malabarista, e dificilmente, ele é muito acolhedor, o circo. Dificilmente você não encontra uma modalidade assim que você goste e consiga fazer. Então, eu conheci o circo pela fábrica mesmo. Muito legal. E você, Juan? Como é que foi Bem, esse encontro? o, o circo, para mim, ele chegou num lance mais mágico, né? Lá na minha cidade não tem escola de circo, nada de circo, tem um semáforo. E aí lá os maiores malabaristas do mundo e da América passam pelo farol e você encontra o circo assim. Tipo, rompendo a estrutura do meio do dia, né? Então, ele chegou nessa forma, conheci, aí eu já estava no teatro de pequeno, incentivado, né, por esses grupos que, como eu acho que a Geisa comentou, que os grupos que fazem esses espaços criam essas oportunidades para no meu caso, criança, né, um esponjinha, aprender. Então, eu entrei no teatro, logo peguei um pouco do palhaço, assim, mas não entendi o circo, né? Via o circo da lona, o trapezista voando, o mágico, e tinha esse encantamento. E aí, eu acho que em 2012 eu tive isso um pouco mais próximo, assim, de no teatro criar um texto de circo tradicional. E aí eu mergulhei. Depois que eu mergulhei, é difícil de voltar. E aí tô aqui em São Paulo. É isso, eu O fui entrando e bichinho. vindo atrás. Entendi, entendi. E era um texto de melodrama? Você falou que era um texto de circo Era, era, um, mesmo, era, um, te- original? era um texto de teatro dos anos 80 de um ator que tinha pego referências, né, de cenas clássicas do circo, né, que a gente tem agora muitos estudos sobre cenas clássicas, né, esquetes que usam pianos, enfim, era alguma coisa assim nesse sentido, chamava o Show do Batatão com a banda Esparadrapo.
E aí, Que ótimo! assim, do Paulo Afonso e o Laerte Ortega são grandes mestres assim do teatro e também que fazem essa ligação da rua com o circo, né? Porque a rua recebe muito. E ainda nesse lance do Tudo isso lá estudo, em né? Caçador, em Santa Catarina? Tudo isso em Caçador, isso. Que E aí eu legal! saí viajando e vim parar em São Paulo numa convenção brasileira de malabarismo, circo e palhaço em Bom Jesus dos Perdões. E aí, depois disso, eu Eu, descobri que existia uma infinidade aqui. E chegando aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer as fábricas, as oficinas culturais, né? Eu treinei na fábrica do Belém, que é tipo incrível a estrutura que tem também para receber, né? Para que tipo a criança desde os 8 anos, dos 7 anos já tem acesso a saber o que é um material de boa qualidade, do que é possível se ter, né? Então isso é tipo é muito legal da cidade, né? Dessa metrópole, né? Paulistana aqui. Eu também tive acesso ao FPJ, né, que é onde a gente conhece não só o palhaço, música, mas outras vertentes como acrobacia. Também participei do projeto do aprendiz de circo do Galpão do Circo, que também é uma porta bem aberta assim para que as pessoas venham das quebradas também ocupar o centro, lugares assim de maneira gratuita, né? A gente faz trocas, a artista de circo, né, se virando na troca o nosso trabalho por apresentações e é isso, né? A gente procurando espaços para treinar, sempre encontra os parecidos. com certeza. Os autistas circenses, É. os atormentados, sempre tem por aí. Olha, a Geis Helena falou uma coisa muito interessante aqui. Se alguém quiser comentar sobre isso, fica à vontade. Esses espaços de circo social são o mínimo que o Estado deve oferecer, concordo plenamente. E que bom que hoje em dia já tem, né? Já tem muito mais do que no meu tempo, por exemplo. E grupos e companhias também podem criar essas possibilidades de acesso. Também concordo que isso é possível. Vocês conhecem que grupos que vocês podem citar? O Circo Teatro Palombar, né? Eu citaria um deles. Que grupos que vocês tiveram acesso? Que pessoas que companhias que fomentaram a arte de vocês, em particular vocês três aqui, ou que fomentam, que vocês gostariam de salientar, né? De enaltecer, digamos assim, que já fazem esse trabalho. Fique à vontade aí, quem quiser falar. Mas você fala da Erickson, que é o macaco. periferia ou de qualquer lugar? De qualquer lugar, porque eu acho que o grupo que toma essa iniciativa, né, independente de onde esteja, é sempre válido. O Solas de Vento, eu fiz foi um workshop, acho que de 4 aulas, lá no Sesc Dom Pedro. Acho que eles são muito acessíveis, muito gentis. O Bruno, Ricardo, eu acho que eles são muito bons no que eles fazem. Bruno, Ricardo Rodrigues, Isso. sim, são sensacionais. Que bom, que legal que você teve contato com esse pessoal. Erickson, quem que você cruzou por aí que deu uma força, assim, que não era que não é o Estado? Eu acho que antes tinha o projeto Circo Escola, né? Que era as lonas que eram espalhadas pelos clubes, escolas Pelos clubes, né? do Rio, aula livre de teatro. Foi o primeiro grande contato com o circo, né? E depois disso, o Galpão do Circo, o Alex, tipo, abriu sempre as portas, assim, para poder treinar, para poder trocar. E acho que deu uma bugada ali na conexão do Erickson. O Juan já citou, né? Já citou aí Bom, enquanto o Erickson não volta, estão perguntando aqui nos comentários
e era uma pergunta que eu ia fazer para vocês mesmos, então vocês podem se antecipar, Juan e Ana, que estão por aqui ainda, né? O Erickson deu uma escapada aqui, infelizmente. Quem que está perguntando isso? É o Fábio. O Fábio está falando assim, vocês vivem do circo, se vivem como estão se virando na pandemia, mesmo porque o circo é um lugar de encontro e muito físico. Era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, porque realmente o circo... É difícil imaginar o circo online, né? A Ana já está super inserida, o projeto Multilouco Circos em Dose Dupla mergulhou de cabeça nesse universo, mas para a grande maioria das pessoas é difícil mesmo se imaginar, né? Enfim, se imaginar online e também o público, né? Receber o circo online da mesma maneira que recebe a televisão, o cinema, outras coisas que já são produzidas para serem veiculadas no vídeo. Erickson, você escapou um pouquinho. Eu já estava lançando... Oi? É que tá travando aqui. Tá caindo. Tá travando aí. Ah, que pena. Mas se você quiser concluir o que você estava falando, fica à vontade. Eu acho que foi isso, o primeiro contato maior, assim, que foi mais longe, assim, fora de Santo André, né? Foi para Vila Madalena. O Alex, né? Marinho abriu espaço. Alex Marinho. Sempre abriu espaço para a gente treinar. Sim, tinha encontros lá, muito legais. E o La Mínima, assim, para mim é a minha maior referência, assim, né? Dentro da palhaçaria, do teatro, que também sempre foi muito acessível. Fernando Sampaio, sempre, qualquer coisa que você precisava de abrir as portas também. Não só de galpão, tô dizendo de conversar, de tirar dúvidas e tal. Sim, sim. O Pombas Urbanas, né? O Circo Palombar também, que é um galpão maravilhoso, que é super acessível. Inclusive, às vezes a gente deu uma oficina de parada de mão para eles há um tempo atrás, né? Que foi online e tal. E depois a gente foi no espaço para ter um encontro, claro, com toda a segurança que precisava ter esse encontro lá. E assim, super acessível. Então, é isso, assim, tem esses grupos que sempre abriram as portas, assim, né? Esses lugares também, que super acessível. A Cia Vagalume também, a Vagalume Tuntum também, que o Juan trabalha, que eu trabalhei durante 8, 7 anos, que é companhia de teatro, mas trabalha com a linguagem um pouco de circo, de palhaço também. Sempre muito solista, assim, tipo, né? Pode usar o espaço, né? Precisava fazer minhas coisas, eles emprestavam também para ensaiar. O Galpão do Parlapatões também, para mim, sempre foi muito, 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 muito aberto, assim. Sempre que precisei também, eles super abriram as portas. Enfim, são grupos que são super acessíveis, eu acho, assim, né? Sempre ajudaram. Que legal. E tem muitos outros, né? E tem muitos outros. Ixi, tem. E é muito legal quando esses grupos, quando, por exemplo, rola um edital, alguma coisa, esses grupos, além de fomentar o público, né? Levar as artes para o público, também consegue fazer um projeto em que abarca o fomento aos próprios artistas, né? O Vagalume Tuntum, por exemplo, eu fiz lá um workshop muito legal que fazia parte de um desses projetos fomentados, né? Não lembro bem se era o fomento, mas enfim, um projeto desse tipo e foi muito legal mesmo. O Fábio Pena tinha feito aqui uma pergunta. Desculpa. E aí, Calado? Só gente linda aqui mesmo. Calado tá falando, só os lindões. Só os lindões. Quebrada. Calado foi meu primeiro professor de mímica, introdução à palhaçaria e malabares na casa Luiz Gonzaga, numa casa de cultura que tinha em São Miguel Paulista. O cantinho dele do mundo é São Miguel Paulista. O Calado é o rei de São Miguel. São Miguel e Boston, né? Se eu não me engano, ele tá morando em Boston lá. Ou morou um tempo. Calado é fogo. O cara é cidadão do mundo. O Fábio Erickson, enquanto você estava fora, o Fábio Pena fez uma colocação muito pertinente, que era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, então eu estava abrindo isso para o Juan e para a Ana, que nesse momento, com a pandemia, circo é uma coisa física,
né? A gente não está acostumado, a gente está muito acostumado com o encontro, né, presencial, o público está acostumado com isso, é muito potente o encontro do circo, né, com o público, justamente por ter aquela abrangência, né, ter todas as modalidades, um monte de modalidades diferentes, tem espaço para todo mundo, todo tipo de artista, gordo, magro, alto, forte, engraçado, sem graça, habilidoso, não habilidoso. O circo é muito democrático nesse sentido, né? Muito legal. E como que está sendo agora, né? Porque a gente não está acostumado, a gente, assim, a grande parte dos artistas circenses não se veem online, né? Se apresentando assim. E o público também, eu acredito que também não está acostumado a receber essa linguagem no online. Está acostumado a receber televisão, animação, cinema, essas coisas, né? Teatro filmado, circo, então às vezes fica difícil, né, de embarcar. Até hoje, né? Eu acho que isso é uma coisa que está mudando pela necessidade, pela pandemia, mas queria saber para vocês aí, e o Circo du Soleil, né? Tipo, uma grande produção que sempre pensou, tem seus vídeos, né? Muitos vídeos feitos, né? Produzidos, né? Espetáculos filmados, editados, produzidos para aparecer na TV. Então, mas é uma exceção. Então, eu queria saber para vocês aqui como é que está sendo esses tempos pandêmicos, assim, na hora de fazer sua arte. Como é que vocês estão se virando? A palavra foi o que o Fábio usou, essa palavra. A gente adaptou muita coisa, assim, né? Mas como o artista circense já é acostumado a superar seus limites, a gente teve que superar mais esse, né? Nas minhas aulas a gente está tentando adaptar, assim, mostrar para eles que a gente consegue adaptar, né? Jogar malabares com meias, com copo de plástico, com sacola. E, enfim, a gente está adaptando bastante coisa, assim. E o circo também é aquele lugar de sonhar, inventivo e de superar limite, mesmo quando a gente está na sala. Já ficamos na segunda altura, então se a gente desse um mortal e tentasse se segurar aqui. Na pandemia a mesma coisa. Nossa, a gente está sem bolinha, mas se a gente pegasse isso aqui e tentasse jogar. Então, não é que é fácil, não estou romantizando a pandemia, toda essa coisa horrorosa que está acontecendo, mas a gente está se adaptando como pode, né? Se virando, né? Você está dando aula, o Juan, inclusive, é seu aluno. Você está fazendo videoaulas para a fábrica e para você mesmo, particulares, assim? Como é que você está fazendo isso? Particular não, sempre para projetos sociais, né? A aula que eu dou para o Juan é de um projeto que é das casas de cultura e tem a fábrica de cultura. São aulas ao vivo, assim, em tempo real. E tem as gravadas também, que a gente tem um canal no YouTube e tem desses dois formatos, assim.